Fala galera do Triathlon, beleza com vocês? Tudo jóia? Pessoal, hoje vamos falar algumas curiosidades relacionadas a alguns atletas que migraram de esportes, né? Saíram de uma modalidade, eram atletas profissionais em uma modalidade e migraram para outra, né? Vamos fazer essa relação aí que nós aqui no Triathlon geralmente começamos de uma modalidade e depois juntamos as outras duas para praticar o triatlon, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Segue a vinheta. Pois bem, pessoal, alguns de vocês já devem ter visto em algum momento um atleta profissional que migrou de um esporte para outro. Nós temos alguns exemplos, talvez o exemplo mais clássico que nós temos aí é o Michael Jordan, né? O maior jogador de basquete de todos os tempos. Assim que ele aposentou, parou de jogar na NBA, ele migrou para o beisebol profissional. Era um sonho do pai dele, ele ser jogador de beisebol, e ele resolveu concretizar esse sonho e jogou profissionalmente, não foi simplesmente praticar a modalidade, né? Vamos colocar aí de forma recreativa, né? Esse aí foi um dos. Vamos elencar mais alguns aqui. Tivemos também o Rooney, né? Ex-jogador de futebol da seleção inglesa. O cara foi bastante conhecido, foi craque, né? Foi um dos melhores do mundo, sempre ali no topo mesmo dos top 10 ali, a gente pode falar dos jogadores no mundo inteiro. O Rooney, ele foi um boxeador, né? Antes do futebol, ele era boxeador. Eu não lembro agora, não vou saber dizer se ele chegou a competir em nível profissional, né? Mas foi um atleta, um jogador de futebol, né? Atleta profissional que saiu de uma modalidade e migrou para outra. Falcão, pessoal, quem que aí lembra? Falcão, jogador de futsal, seleção brasileira, multicampeão, tantas vezes melhor do mundo, nem lembro quantas vezes ele foi melhor do mundo, se eu não me engano acho que foi mais de 5, não lembro agora de cabeça, mas por várias vezes é eleito o melhor jogador de futsal do mundo. Ele teve uma migração até, alguns podem até falar que não migrou, é o mesmo esporte. Não é o mesmo esporte, tá? Ele migrou do futsal e foi para o futebol de campo. Ele jogou uma temporada no São Paulo, foi campeão paulista no São Paulo, né? Mas o que acontece? Alguns vão pensar, mas é futebol igual. Mas é bem diferente. Eu, na minha juventude, também joguei futebol, e futsal e futebol são coisas totalmente diferentes. A única semelhança ali é jogar com os pés, tem o gol também que a gente precisa fazer, mas a quadra é outra, as dimensões são outras, a maneira de você se movimentar é totalmente diferente, então é um esporte diferente. Ele migrou do futsal, foi para o futebol de campo, ficou um período e depois ele voltou para o futsal, ele não ficou ali no futebol de campo. Ademar, pessoal, quem se lembra aí do Ademar, atacante do São Caetano? Alguém tem lembrança? E os mais novos não vão lembrar, mas quem tem a minha idade ou mais vai lembrar desse jogador de São Caetano. Disputou final com o Vasco, final de Campeonato Brasileiro e tal. Esse jogador, tá? Ele migrou e foi para o futebol americano lá nos Estados Unidos. Ele jogou também profissionalmente o futebol americano lá na NFL. Outro exemplo aí de atleta famoso, bem conhecido mesmo, foi o zagueiro italiano Maldini, tá? Esse cara jogou na seleção brasileira, seleção brasileira não, né? Jogou na seleção italiana, o Maldini, foi um baita zagueiro, né? E ele migrou para o tênis, ele acabou jogando também tênis profissional. 8 anos depois dele ter aposentado, mais ou menos ali, ele estreou no tênis profissional. Claro que não foi um grande tenista, mas conseguiu jogar profissionalmente 2 esportes diferentes, bem diferentes, né? Nesse caso aí, tênis e futebol. Jaqueline Mourão, pessoal, super atleta brasileira, muitos aí não conhecem, né? Porque ela é do ciclismo e do esqui. Ela acaba, na verdade, ela não fez uma migração, né? Mas ela consegue conciliar aí os 2 esportes. E ela participou de 4 Olimpíadas de inverno e 2 Olimpíadas de verão já. Então, as 6 Olimpíadas no currículo. É super atleta, né? 2 modalidades diferentes, esqui e ciclismo. E ela consegue manter e manda ver, e manda muito bem.
Tem também o Davide Ballerini, não sei se pronuncia assim na verdade, mas é Davide Ballerini, italiano, ciclista que já foi nadador. Tá? A especialidade dele era 200 medley, você vê, migrou de um esporte totalmente diferente do dele, né, do original, que era a natação. Segundo ele, migrou da natação para o ciclismo porque ele se sentia muito só praticando natação, né? E vocês veem que são duas modalidades que convém a nós, né, triatletas, a natação e o ciclismo. Faltou ele implementar a corrida. Quem sabe numa dessa ele não migra também para o triatlon, né? Então, pessoal, vocês veem quantos exemplos eu coloquei, né, de atletas que saíram de uma modalidade, foram para outra, né, e competiram profissionalmente, né? Por que eu tive a curiosidade de trazer essas informações aí para vocês, desses atletas que migraram de esportes? Porque o nosso esporte, ele tem um estreitamento com essa relação de migrar de esportes. Por quê? A maioria de nós, com raríssimas exceções, hoje nós temos um projeto que possibilita, na verdade, crianças começarem diretamente no triatlon, não começando, por exemplo, numa natação, num ciclismo ou na corrida e depois partindo para o triatlon, juntando as outras duas modalidades. Nós temos o projeto que tem em Curitiba, né, que é a escolinha de triatlon, tá? Ela acontece no Colégio da Polícia Militar, o núcleo principal no Colégio da Polícia Militar, já tem outros núcleos também, até espalhados pelo Brasil. Foi um projeto desenvolvido pelo Juracy Moreira, né, ex-atleta olímpico, ex-triatleta. Então, esse projeto em específico, ele possibilita aí as crianças começarem diretamente no triatlon sem precisarem migrar de esporte. Porém, né, é um projeto que está começando a dar frutos agora, tem atletas já se destacando, né, atletas nas categorias de base se destacando e tal. Só que a maioria de nós, né, que pratica triatlon, até os atletas profissionais mais antigos, não teve essa possibilidade de começar num projeto e tal, a maioria não. Sempre começou com uma das três modalidades à parte. Eu, por exemplo, quando era criança, né, tenho meus 12, 13 anos, eu fui da natação, né? Nadei, comecei lá com 9 anos de idade, nadei até os 12, 13 anos de idade. Depois da natação, eu fui para o futebol. Joguei futebol até eu entrar na faculdade, até meus 18 anos eu joguei futebol. Depois, claro, continuei estudando e tal, e daí abandonei a vida de tentar ser atleta, né? Hoje pratico o triatlon, mas sou um atleta amador, não vivo disso, né? Pratico porque eu gosto e a minha formação também acabou me levando para isso. Mas o que acontece com nós, né, triatletas aí? A gente começa em uma modalidade, tá? De repente você tem um contato com alguém. Eu, por exemplo, foi contato de amigos, né? Eu tive influência de amigos que praticavam triatlon e a gente, fazendo alguns eventos ali dentro no nosso meio profissional, me viram nadando e tal. Você já faz o mais difícil, que é nadar, que geralmente a dificuldade do pessoal é a natação, né? Às vezes as pessoas aprendem a nadar para praticar o triatlon, né? Eu já sabia nadar desde criança, já tinha essa facilidade. Então eles falaram, só junta agora o ciclismo e a corrida, começa a fazer isso daí. Então foi dessa maneira que eu comecei, por influência de amigos. E a maioria das pessoas é assim que acontece, praticam um determinado esporte, né, uma das três modalidades, ou natação, ou ciclismo, ou corrida, e de repente por influência de uma pessoa que pratica triatlon, o que você acha de juntar isso aqui? É legal e tal. Então é comum na nossa modalidade a gente migrar, né? Migrar do esporte, que é uma modalidade específica, única, para juntar as outras duas e começar a praticar o triatlon, né? Então por isso que eu trouxe essas curiosidades, esses exemplos de atletas profissionais que migraram de um esporte para o outro, né? E o que é legal de trazer isso, né? Principalmente a gente vinculando ao nosso esporte. A gente tem umas vantagens nesse quesito por praticar três modalidades diferentes. O primeiro que eu vejo é a gente desenvolver habilidades diversas, ou seja, a gente, por exemplo, natação. A natação é totalmente diferente, né? Nada parecido com o que a gente vai fazer no ciclismo e na corrida, né? Talvez no ciclismo e na corrida ainda tenha alguma relação um pouco mais estreita, né?
no quesito de movimento motor, né? O ciclismo e a corrida são inerentemente membros inferiores que são os mais responsáveis por fazer a propulsão, né? Tanto no pedal quanto na corrida. Então alguma coisa tem de estreitamento aí no gesto motor, né? Já a natação não, o próprio gesto motor da natação é toda a posição que a gente nada, né? A gente nada na horizontal, enquanto a gente está pedalando e está correndo, a gente está na vertical. Então é totalmente diferente. Então por isso que eu falo de desenvolver habilidades diversas, né? E quanto maior for a tua experiência com esportes diferentes, essas habilidades diversas serão também melhor desenvolvidas. É claro que não adianta você simplesmente experimentar um esporte uma vez na vida e nunca mais praticar. Você não vai desenvolver essa habilidade diversa, essa habilidade diferente daquilo que você está acostumado, né? Precisa sim ter uma prática, pelo menos, nem que seja de final de semana, né? Hoje eu conversando mesmo com um aluno, um colega, amigo meu, eles estão começando a praticar o tênis de areia, né? O beach tênis no clube aqui que ele frequenta. Então é uma coisa diferente, estão aprendendo e tal, mas já é uma habilidade diversa que estão desenvolvendo. No aspecto motor, né? Junta tudo isso, o próprio desenvolvimento motor, né? Você tem mais esportes diferentes que você trabalha, que você praticou, esse teu desenvolvimento motor vai levar para tudo, né? Para qualquer coisa que você vai fazer na tua vida mesmo. Na tua vida, qualquer coisa que você vai fazer que exija coordenação motora, né? Que exija, por exemplo, você ter uma flexibilidade melhor, que exija você ter um pouco de força a mais, né? A solução de problemas para você resolver algumas questões que envolvem o aspecto físico, né? De repente você está fazendo um trabalho manual em casa, por exemplo, fazendo um trabalho mais braçal, vamos dizer assim, que você esteja fazendo em casa, um serviço doméstico. Se você tem um pouco mais de habilidade desenvolveu outras habilidades em esportes diferentes, você vai ter mais facilidade para resolver questões nesse sentido, né? Onde você precisa usar a tua coordenação motora e precisa usar a habilidade que você desenvolveu em toda a tua trajetória de vida, né? Então esses são pontos bacanas para a gente estar falando. E, inclusive, eu gosto de falar para o pessoal assim, vocês que têm filhos, coloquem as crianças para praticarem pelo menos 2 esportes diferentes. O que eu sugiro no mínimo, tá? Isso nada impede de colocar a criança para praticar mais esportes. Claro que você não vai sobrecarregar a criança, né? Não vai colocar um monte de coisa para ela ficar sobrecarregada e não gostar. E outra, tem que ser esportes que ela sinta prazer, que ela se divirta, que ela gosta de fazer aquilo lá. Não adianta eu forçar a criança a praticar uma modalidade que às vezes ela não gosta, ela vai se frustrar. E o objetivo que eu tinha de desenvolver o aspecto motor dela, até melhorar o aspecto cognitivo, eu não vou acabar não atingindo. O objetivo então é o quê? É fazer com que essa criança goste de praticar aquilo ali, com que ela futuramente ela leve isso para o resto da vida dela como uma prática saudável para estar cuidando também da sua saúde. Mas um exemplo assim que eu falo mínimo para vocês fazerem, um esporte coletivo e um esporte individual, né? É legal que ele tem essa distinção de o esporte coletivo, você desenvolver a questão do trabalho em equipe, né? A resolução de questões de forma rápida, você tem que fazer tomadas de decisões rápidas envolvendo gestos, né? Ou ações de outros colegas, né? Durante a dinâmica do jogo. Enquanto o esporte individual desenvolver esse aspecto de concentração, a cabeça, né, centrada para você fazer aquilo que você está disposto a executar no esporte e você não se preocupar tanto com o que os outros vão fazer, né, mas sim com o que você tem que fazer para tentar ganhar, por exemplo, né? Claro, o esporte individual também tem essa questão de, por exemplo, a natação, você se preocupar se o cara vai sair na sua frente, se ele vai fazer uma saída melhor, se ele vai estar nadando na sua frente. Mas você tem que ter a cabeça no lugar para saber o que você tem que fazer para ter um bom desempenho. Tá? Então, assim, desenvolver esse lado da concentração e do autocontrole, né? Então, no esporte individual, leva muito mais para isso.
E o esporte coletivo, essa questão do trabalho em grupo, as tomadas de decisões, as reações de acordo com a ação do adversário, né? Então isso é bacana para a gente estar fazendo. Então um esporte individual e um esporte coletivo. É o que eu indico para quem tem filhos aí, vocês estimularem as crianças a estarem praticando qualquer que seja o esporte, como eu falei. Tem que ser uma modalidade que a criança gosta de praticar. Tem criança que vai gostar do futebol, tem criança que vai gostar do basquete, outras vão gostar do vôlei, né? Para os esportes coletivos, por exemplo, handebol, né? Mais um esporte coletivo aí que você pode estar incentivando a criança a praticar. Aí os esportes coletivos, um vai gostar de ciclismo, outro vai gostar de corrida, outro vai gostar de nadar, um vai gostar de lutas, né? Vai gostar às vezes de judô, um karatê, alguma coisa nesse sentido. Tênis, por exemplo, também um esporte individual, mas que é muito legal também pela dinâmica de jogo. Você tem que responder à ação do adversário, né? Então, quanto mais você consegue estimular essa criança, melhor vai ser a desenvoltura dela, melhor vai ser o aspecto motor que ela vai desenvolver, até mesmo no psicomotor, né? No desenvolvimento intelectual. Há estudos comprovando que o esporte ele beneficia o desenvolvimento intelectual das pessoas. Então, se você trabalha isso com a criança desde cedo, né, você incentivando ela a praticar várias modalidades, com certeza o resultado lá na frente vai ser melhorado e vai ser otimizado. E é claro, pessoal, para você triatleta aí também, não só para as crianças, né, os seus filhos, ou que vocês levem a praticar alguma modalidade diferente, mas até mesmo para vocês, de vez em quando vocês se propuserem a fazer, né, a praticar uma modalidade que não esteja dentro, né, relacionado com o triatlon, né, fazer algum outro esporte que para vocês desenvolverem também outra habilidade motora, vale a pena e eu acredito que vocês vão gostar muito de fazer esse tipo de estímulo, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um videozinho aí com algumas curiosidades e algumas informações que podem vir a calhar para vocês levarem para o desenvolvimento motor de vocês e dos seus filhos, dos seus pequenos ou dos seus sobrinhos, se você não tem filho, quem quer que seja. Um abraço a todos e até a próxima.